O ministro Mandetta e o ministro Tait tinham resistências contra o uso da cloroquina, porque não tem evidência científica, o presidente é contra. Como é que a gente dá para dizer que o presidente realmente está respeitando a ciência se ele não está ouvindo os ministros que foram indicados por ele, escolhidos de forma técnica por ele? E para complementar, ministro Braga Neto, o senhor citou que o Brasil tem uma das menores taxas por milhão de habitantes de mortos e disse que isso é resultado das medidas que foram adotadas. Eu queria saber, na opinião do senhor, quais medidas foram essas e se as medidas de isolamento estão entre as medidas que reduziram as mortes. Porque o presidente já disse que, na opinião dele, essas medidas não achataram a curva, não tiveram nenhum resultado para diminuir as mortes. Obrigado. Olha, me impressiona o foco, muitas vezes, de vocês. Vocês focam em melindres que tendo oportunidade de fazer perguntas mais esclarecedoras para o povo. Aquilo ali que foi mostrado foi para mostrar exatamente uma distorção de como a notícia é apresentada, que é mostrada à população, gerando um pânico, gerando problemas de violência doméstica, gerando problemas de depressão, gerando uma série de problemas, tá? O presidente, ele segue as medidas, o que o presidente é contra, tá? Ou se posiciona de uma maneira diferente, é exatamente dos excessos que são tomados. O presidente não é contra o isolamento, ele é contra aquele isolamento que vai prejudicar o emprego e vai gerar fome lá na frente. Esse é o problema. E vocês focam muitas vezes em coisas somente para poder ver. O presidente tocou o ministro. O importante não é trocar, como disse o ministro Guedes aqui agora, não é a questão de troca, a máquina não para. Agora, se o presidente trocar o ministério inteiro, tá, ou se mudar o rumo, aí sim nós vamos ter problema. Então, quando eu digo, nós seguimos as orientações, se você olhar a Organização Mundial da Saúde, ela já mudou a posição com relação à morte, porque já saiu pela Unicef que vai morrer mais criança no pós-pandemia do que morrendo agora. A nossa preocupação é essa, não é abandonar a vida, foi mostrado no vídeo agora para vocês. Não é abandonar a vida, mas é não deixar com que lá na frente nós percamos vidas e vamos perder mais vidas ainda, porque vai ter fome, vai ter convulsão social, vai ter desemprego, não vai ter material na prateleira, é isso que nós estamos preocupados. Então tem que ter um balanço disso aí, não é focar se apertou a mão, não apertou a mão, se tirou a máscara, não tirou a máscara. O importante é eu não tirar a máscara aqui, nós entramos de máscara, estamos sem máscara, mas estamos mantendo um isolamento, né? Seguindo o protocolo. O protocolo da Anvisa não fala para andar de máscara o tempo inteiro. Ele diz se eu estou doente, eu não sei de cor todos eles, mas se eu estou doente, se eu estou em uma aglomeração, então quem está numa aglomeração tem que usar, né? Mas daqui a pouco vão falar, não, o ministro chegou, tirou a máscara, botou a máscara na mesa. São focos menores. Vamos focar, vamos ser mais inteligentes. Por favor. Eu só queria completar, e os senhores, como eu disse, têm divulgado, o presidente respeita a ciência, mas ele tem vindo radicalismo. Vou dar um exemplo aqui, tem cidades que não tem mais casos, interior do Brasil é um continente, pessoal. Os casos mais graves estão em Manaus, São Paulo, tem cidades que não tem caso, o prefeito fechou tudo, o presidente até cita o Eldorado Paulista, que ele é de lá, que não tem ninguém, é uma cidade pequena, e o prefeito fechou tudo. Então é questão de bom senso, o presidente nunca disse que não ia seguir o que foi dito, ele está usando máscara, ele segue. Agora, o radicalismo não está, tem cidades que querem abrir, uma cidade do estado que provou, que tomou as medidas. Quais são as medidas? Os senhores sabem, estão noticiando aí direto, é número de leitos, é UTI e tal, aí o cara quer abrir, ou o governador não deixa, ou vem a justiça, o Ministério Público diz que não pode abrir. E aí, como nós estamos dizendo aqui, vai faltar comida, vai dar problema. Não houve ainda porque o governo, como disse o ministro Paulo Guedes, está bancando, está ajudando, mas é finito. Eu não sei, os jornalistas, que eu converso com alguns dos senhores, tiveram 25% de redução do salário. Então, daqui a pouco, os senhores vão ficar sem emprego. Não estou ameaçando, não, é o mercado. Abram o olho. E organizações grandes, não é jornalzinho de interior, não. Então o negócio é sério.
Agora, na hora que começar a faltar comida para a gente que está noticiando, talvez vocês entendam que é bom ver os dois lados. Porque enquanto o cabra, por exemplo, está em casa, o salário dele pinga todo mês, ó, que beleza, ele está em casa e as pessoas morrendo. Presidente, por favor, ele respeita. Agora, o ministro caiu. Ele, o ministro Paulo Guedes disse, quem foi eleito com quase 60 milhões de votos é o presidente da República. É ele que, pô, amanhã ele me demite o Braga Neto, e aí? É democracia, faz parte da democracia. É bom que haja divergências de opinião. Numa ditadura, o cara fala uma coisa, é daquele que contrariar. Aqui não, aqui criticam o presidente, atacam ele, e ele, pô, responde, como disse o ministro Paulo Guedes. Realmente, eu tenho dito, a imprensa, ela tem um papel fundamental na democracia, mas como disse o Braga Neto, tem um lençol branco, as pessoas ficam vendo só 2, 3 pontos negros. Só isso. Como ministra dos Direitos Humanos, eu quero dar uma orientação a todos os brasileiros e à imprensa, e especialmente o veículo, nosso repórter que está preocupado. Ninguém é obrigado a tomar cloroquina. Então, aqueles que não acreditam no remédio, façam agora uma declaração dizendo: eu não quero tomar, e meu filho está proibido de tomar. Faça só isso, ninguém é obrigado a tomar cloroquina. Mas antes de fazer a declaração, procurem as outras correntes da ciência que estão defendendo que o remédio adicionado ao coagulante está dando certo. Vamos entender que a ciência tem correntes. A ciência diz que café faz mal, a outra ciência da corrente diz que café não faz mal. Então vamos aprender que cientistas do mundo inteiro estão defendendo uma corrente que a cloroquina faz bem. Então, está aí, ninguém é obrigado. Mas eu quero informar os senhores jornalistas que o Ministério de Direitos Humanos tem sido acionado o dia inteiro de brasileiros que querem ter o direito de escolher se tomam ou não tomam. É direito do paciente dizer se toma ou não toma. Então, é direito do paciente ter acesso ao remédio. E aqui eu quero agradecer a pergunta do jornalista de Pernambuco, porque os moradores de Pernambuco querem saber, e de outros estados, aonde estão os comprimidos. E fica aqui a pergunta: o paciente quer saber aonde está e quer decidir. E o médico no Brasil, o nosso telefone não para de tocar no Ministério de Direitos Humanos. Os médicos querem autonomia médica no Brasil garantida para prescrever, porque eles acreditam no remédio. É simplesmente isso. Quem não acredita, não toma. Quem acredita e que está vendo os inúmeros testemunhos no Brasil e no mundo, e correntes da ciência defendendo, toma. E é só isso, gente. É liberdade do paciente. É direitos humanos sendo garantido. E quero informar, ministros, que o ministro Nelson deixou o ministério por volta, se não me engano, de meio-dia, e deixou pronto o protocolo. Então, é sinal que ele não era contra. Me parece que está sendo publicado agora, no final da tarde, o protocolo. Então, é sinal que ele não era contra. Eu nem fui perguntado, porque não é o meu assunto, mas foi tocado um tema aí que eu acho importante, que é a liberdade, o respeito à diferença de opinião. Eu acho muito importante o seguinte: como eu não entendo de saúde, eu fico olhando, aí boto a máscara, fico em isolamento, mas aí sou chamado para trabalhar e venho, trabalho, volto, depois boto a máscara de novo. Quer dizer, lavo a mão, eu estou meio perdido no tiroteio da saúde, porque não é a minha especialidade, mas eu acho interessante a ideia de respeitar a opinião do outro. Então, por exemplo, se você não quer esse remédio, você diz que não quer. Da mesma forma, se você é um cidadão informado, saudável e quer sair de casa, é um direito seu sair de casa. Você não pode ser preso, derrubado e algemado porque está andando na rua. Exceção. Você sabe do risco que você está correndo. Agora, se você está infectado e está circulando, aí tudo bem, aí você tira. Agora, boa parte das diferenças de opinião do presidente com ministros que eu tenho visto é por causa de princípios. O presidente fala o seguinte: olha, é um direito do cidadão sair andando pela rua. E ele diz: eu tenho o direito, ele falando dele mesmo, eu tenho o direito de sair andando aí, fim de semana eu vou sair andando. Eu estou são, não vou infeccionar ninguém, eu posso andar se eu quiser.
É um direito dele ser infectado, porque ele não está infectando ninguém, então ele pode ser infectado, é um direito dele. E aí, isso contrasta às vezes com alguém que diz, não, tem que ficar em isolamento e não pode sair. Isso dá uma diferença de opinião séria entre um ministro e um presidente. O remédio é a mesma coisa. Não, alguns dizem que tem que tomar, alguns dizem que não. Vamos fazer o seguinte, quem quiser toma, quem não quiser não toma. Se a gente respeitar pelo menos a opinião do outro, quem sabe a gente não melhora. As medalhas vêm depois da guerra, depois da luta. O Brasil forte, erguido. Nós vamos nos lembrar disso, vamos botar o quinquênio, o anuênio, o milênio, o eugênio, tudo que for preciso, mas não antes da batalha. Nós não podemos aproveitar um momento de fragilidade em que o Brasil cai na crise financeiramente. Levamos 1 ano e meio, a reconstrução de um país leva anos. Passamos 1 ano e meio tentando reconstruir. Quando estamos começando a decolar, somos atingidos por uma pandemia. E vamos nos aproveitar de um momento desse, da maior gravidade, de uma crise de saúde. E vamos subir em cadáveres para fazer palanque? Vamos subir em cadáveres para arrancar recursos do governo? Isso é inaceitável. A população não vai aceitar. A população vai punir quem usar cadáveres como palanque. Então eu acho que nós, como brasileiros, temos que estar juntos, temos que atravessar essa primeira onda de saúde juntos, temos que estar juntos no esforço para impedir que o Brasil colapse também financeiramente, e essa segunda onda que o presidente tem alertado, pode nos remeter a um país onde as prateleiras estão vazias. As pessoas até têm os recursos, que não faltarão, não vai faltar dinheiro para a saúde, nós estamos mandando centenas de bilhões para os senhores avaliarem. O Brasil, do ponto de vista de esforço fiscal, é o dobro da média dos países emergentes. A média dos países emergentes é de um déficit primário em torno de 2,3. E a média dos países avançados é de 4,4. Pois bem, o Brasil já está em 4,6. Maior esforço fiscal do que a média dos avançados e o dobro dos emergentes. E numa hora dessa, não estamos fazendo o suficiente, o governo é descoordenado, o governo não consegue entregar. Isso é injusto, isso é uma covardia, no momento em que estamos todos envolvidos nessa luta. 40 milhões de brasileiros digitalizados em 2 ou 3 semanas, o dinheiro chegando, enquanto isso nos Estados Unidos o cheque não chegou ainda, para a maior parte da população, no país mais avançado e mais rico do mundo. E nós aqui, sendo apedrejados enquanto lutamos, em defesa do país. Então, o apelo que eu faço é que haja moderação, de parte a parte. Se nós estamos um pouco excitados pela luta também, e pelo combate, estamos cansados, nos perdoem se errarmos. Agora, pensem também no que está acontecendo do lado de cá. Onde um país onde não há corrupção, onde o presidente luta desesperadamente para mudar a forma como a política era feita, para reafirmar valores que 60 milhões de brasileiros apoiaram, como família, como religião. Todo mundo é livre para ter a crença que quiser. Agora, respeito de parte a parte. Não faz sentido, nós estamos num barco ameaçado de ser afundado por 2 ondas enormes, e nós estamos lutando a bordo. O que nós vamos conseguir com uma luta a bordo desse barco? Vamos salvar o barco. Quando a gente chegar em terra firme, a gente começa a brigar de novo. Então, eu diria, primeiro, que nós estamos num esforço emergencial com a economia. Do ponto de vista de recursos de liquidez, já saíram mais de 1 trilhão e pouco, mas isso normalmente são fluxos financeiros. Do ponto de vista de impacto sobre o déficit, efetivamente, o número é menor, mas é o dobro dos emergentes e é maior que a média dos avançados. Não há como não dizer
que o Brasil está fazendo muito mais para proteger as vidas, salvar as vidas e proteger os empregos dos brasileiros, por um lado. E, por outro lado, dizer o seguinte: nós vamos lutar, nós vamos atravessar essa primeira onda da saúde, nós vamos nos encontrar do outro lado e nós vamos celebrar a vida, porque a pandemia tem início, meio e fim. E o Brasil não, o Brasil vai seguir e vai continuar. E a nossa economia é uma das poucas que tem condição de fazer um V, de bater no fundo e voltar. Quando nós conversamos, e conversamos diariamente com as empresas, nós sabemos que o setor de construção civil tem 55 mil pessoas trabalhando, recebendo protocolos de como trabalhar, máscara, distanciamento durante o período de trabalho, informação, e o resultado são menos de 100 mortes, são 100 em estado grave e 10 mortes, com 55 mil pessoas trabalhando. O que significa que, se houver um protocolo eficiente, esse trabalhador, às vezes com pouca informação, às vezes vivendo 5, 6, 7 pessoas num pequeno espaço confinado, a probabilidade da infecção ali é maior do que se ele estiver no trabalho bem cuidado e bem informado e sendo testado, porque é teste e tratamento. Teste e tratamento. Testou, tá bom, segue trabalhando. Testou, tá ruim, tratamento. Então, no setor de construção civil, são 55 mil funcionando assim. Quando nós conversamos, por exemplo, com a Cearia, que é o outro extremo, é alta intensidade de capital, pouco trabalhador, e eu perguntava sempre: como é que está o autoforno? Ah, já desligamos 6. E quando é que volta a derramar aço se ligar hoje? 30, 40 dias. Aí esses empresários vêm a Brasília para nos avisar que, se ficarmos fechados muito mais tempo, o alto-forno esfria realmente, e quando você ligar de novo, ele só pega daí a 8 meses, 9 meses, 1 ano. Quando eles vêm nos avisar isso, da possibilidade de agravamento e colapso, o presidente, na mesma hora, sabendo da limitação dos seus próprios poderes, porque vivemos numa democracia, pede que essa informação seja levada ao Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: não é o presidente que decide isso, quem decide isso é o governo estadual e o prefeito. Na hora que o presidente leva essa informação lá, a interpretação, estão pressionando o Supremo. Não tem ninguém pressionando o Supremo. Consultou, ligou para lá, perguntou: podemos ir aí? Temos informações importantes que nós gostaríamos de compartilhar. Aí vira a marcha da morte, em vez da marcha da vida. Então, esse tipo de interpretação não ajuda nada. Não ajuda nada, cria uma confusão danada. Entendeu? Eu reconheço que nós também, às vezes, não ajudamos. Eu mesmo saio de mídia, porque estamos trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Se esclarecêssemos, conversássemos mais, podia estar muito melhor a informação, fluindo de parte a parte. Mas se você dá uma informação, vem 2 pedras, você dá uma informação, vem 2 pedras, você não perde tempo dando a informação, você vai trabalhar e mergulha. Então, eu acho que está na hora, já passou da hora, de nós fazermos um experimento. Vamos ficar sem jogar pedra um no outro 10 dias. Vamos ver o que acontece com o país.